Crianças, jovens e pais. Rapsódia de Realidades, sábado 16 de maio de 2026, por Pastor Chris Oyakhilome. Escrevo-vos, filhinhos, porque os vossos pecados vos são perdoados por causa do seu nome. Escrevo-vos, pais, porque conhecestes aquele que existe desde o princípio. Escrevo-vos, jovens, porque vencestes o maligno. 1 João capítulo 2, versículos 12 e 13. Reparem que, na passagem que acabamos de ler, o apóstolo João associou o pecado apenas às criancinhas, os recém-nascidos espirituais. No entanto, muitos falam como se o pecado fosse inevitável para todos, dizendo, todos pecam. Não. A Bíblia diz, quem é nascido de Deus não pratica o pecado. 1 João capítulo 3, versículo 9. Além disso, a Bíblia descreve o pecado e define o pecado da perspectiva de Deus, não da perspectiva do homem. Se olhares para o pecado através dos olhos dos homens, nunca alcançarás o teu melhor potencial em Cristo. O mundo à nossa volta está repleto de pecado e condenação. O homem tornou-se pecador por natureza, após os seus atos de desobediência traiçoeira. Romanos capítulo 5, versículo 12 diz, por isso, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. É por isso que o Senhor Jesus veio e resolveu o problema do pecado de uma vez por todas, através do seu sacrifício vicário, em nosso favor. Como o segundo Adão, ele tornou-se pecado por nós, não um pecador, e portanto pagou a pena total pelo pecado, livrando-nos dos seus efeitos. Hoje, tendo nascido de novo, o pecado não tem domínio sobre si. Romanos capítulo 6, versículo 14. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 21 diz, porque ele fez com que aquele que não conhecia pecado se tornasse pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Assim, quando a Bíblia diz, quem é nascido de Deus não peca, 1 João capítulo 3, versículo 9, na nova versão da King James, é porque, ao nasceres dele, tens a sua vida e natureza que não pecam. Essa é a vida da nova criação em Cristo. E se pecares, embora isso mostre que ainda és uma criança, ele já disse às crianças, os vossos pecados estão perdoados por causa do nome dele. Mas, melhor ainda, ele também providenciou a tua purificação automática. Mas, se andarmos na luz como ele está na luz, temos comunhão uns com os outros e o sangue de Jesus Cristo, o seu Filho, nos purifica de todo o pecado. 1 João capítulo 1, versículo 7, na nova versão da King James. Conhecer e andar na luz da palavra de Deus é a chave. Isso mostra que amadureceu espiritualmente. Essa é a vida dos pais, andar na luz da sua justiça, na luz de quem é em Cristo, acima do pecado de Satanás e dos elementos deste mundo. Louvado seja Deus. Confissão. Tenho a vida e a natureza de Deus em mim. Vivo a vida superior em Cristo. Ando em força, vitória e justiça. Ando na luz da minha identidade e herança em Cristo, acima do pecado de Satanás e dos elementos deste mundo. Glória a Deus. Estude mais. 1 João capítulo 3, versículo 9, na versão amplificada clássica. 1 João capítulo 2, versículos 1 e 2. 1 João capítulo 2, do versículo 12 ao 14, na nova versão da King James.